Pior que o anfitrião agora é a Daniela. Daniela, põe para gravar aí, tá bom? Assim que a Daniela começar a gravar, acho que já está gravando, né, Daniela? Então tá bom. Então, Guilherme, você pode se apresentar aí, tá? É com você a partir de agora, porque temos já vários colegas aqui já participando, ok? Associação dos Engenheiros aqui do Noroeste Fluminense agradece muito a sua presença, tá? Pela pessoa que você é extremamente técnica, extremamente conhecedora do assunto que você vai falar, e obviamente você se apresenta, né? Conta toda a sua história aí, e aí a gente começa a live, tá bom? Então, é com você, Guilherme. Um abraço, obrigado e bem-vindo aqui. Obrigado, Pietro, pelo convite. Agradeço à PENF pelo segundo convite, né? Porque teve uma outra ocasião em que eu pude fazer uma palestra sobre mobilidade urbana na Redentor, convite da PENF. Bom, eu sou arquiteto urbanista, sou formado também em Direito, com especialização em Gestão Pública e Engenharia Urbana. Atualmente eu sou conselheiro do IAB, conselheiro estadual do IAB, e sou subchefe da divisão de Urbanismo e Planejamento Regional do Clube de Engenharia. E até o dia 1º de junho de 2020 estava como presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura. Agradeço a oportunidade, até porque o tema que a gente vai discutir é de grande relevância para o futuro, principalmente pela experiência que eu pude adquirir durante esse período em que eu estive no Instituto de Engenharia e Arquitetura, que é uma autarquia estadual que faz a gestão das carreiras dos engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos do estado do Rio. E nesse momento em que a economia brasileira atravessa uma grave crise econômica em decorrência da paralisação, né, das atividades, os municípios do estado do Rio, os municípios brasileiros, né, de uma maneira em geral, vão acabar sofrendo o impacto de uma maneira mais acentuada, no meu modo de ver, porque a dependência de recursos externos, as receitas de recursos externos, é muito maior do que nos grandes centros. E o setor produtivo, enfim, o setor de serviços também é muito pequeno, muito pouco diversificado. E com essa onda de desemprego, e dada também a deficiência na infraestrutura que a gente conhece muito bem, os gargalos que existem, até que inclusive esses gargalos são responsáveis já há algum tempo pela dificuldade de desenvolvimento econômico do interior, por falta de uma política objetiva de desenvolvimento do interior. Nós temos deficiência em alguns setores, como energia, telecomunicações, telefonia móvel não funciona perfeitamente em todas as áreas do interior do estado, sistema de transportes não é lá essas coisas, logística de uma maneira geral. Nós temos poucos distritos industriais no interior do estado com uma infraestrutura minimamente adequada, né, para receber empreendimentos. Enfim, não existe uma política de desenvolvimento econômico voltada para o desenvolvimento do interior. Na maioria das vezes, o que acontece é o setor de serviços. Por exemplo, o caso de Itaperuna. Você tem o hospital, as universidades, que são motores de desenvolvimento porque prestam serviços que atraem outros serviços e aquilo gira em torno desses polos educacionais e médicos, né? Agora, por exemplo, aqui em Porciúncula, que é uma cidade muito pequena, nós ficamos como uma economia satélite em torno desse centro regional e mais, dependendo do que for, do Rio de Janeiro, Campos. E é preciso inovar.
E eu acredito que, dadas as informações que a gente tem ouvido da imprensa, enfim, do governo elaborando projetos para reaquecer a economia através de investimentos públicos, a infraestrutura urbana ela passa a ser um instrumento para gerar um ciclo interessante, porque nós temos deficiências em várias áreas no interior, nós temos um déficit habitacional muito grande, nós temos necessidade de investimentos em infraestrutura em regiões carentes, bairros pobres, melhoramentos em estradas, pavimentação, e são obras pequenas que exigem menos complexidade do ponto de vista de estrutura e tal, e isso poderia ser dado através de investimentos e por meio da organização de cooperativas para operários. A mão de obra das cidades poderia participar desse tipo de empreendimento. Durante o período em que eu estive lá no Instituto, nós até tratamos o Instituto como órgão de planejamento estratégico do Estado, que foi inclusive a finalidade da criação dele, né? O que levou à criação do Instituto há 30 anos atrás, foi exatamente para que ele se tornasse um órgão de planejamento estratégico do interior, do Estado do Rio. E nós debatemos muito isso nesse período, nesse momento da apresentação do plano, porque falta essa visão estratégica. Geralmente se vê muito a região metropolitana e o interior acaba ficando esquecido ou a reboque de consequências da política nacional. Por exemplo, há um investimento focado na indústria de óleo e gás e a gente fica com o que sobra ou com aquilo que repercute de lá para cá. Não tem nada focado no interior, não se cria nada baseado na economia local. Porciúncula e Varriçai tem 40% da produção de café do estado. Nós temos aqui indústrias de pedras ornamentais legalizadas, produtivas, geram empregos. Outras indústrias aqui na região, a Copapa, em Pádua, enfim. E, fora isso, a deficiência que nós temos em infraestrutura urbana, que é conhecida de todos, cidades, inclusive nós temos ainda aqui no Noroeste uma particularidade, que é a questão das inundações, né? Que atinge 12 dos 13 municípios do Noroeste, né? Só Varriçai praticamente que fica fora disso. Então, eu anotei, por exemplo, uma série de áreas que poderiam ser foco de investimentos públicos em articulação com as prefeituras, para que se pudesse desenvolver projetos, executar obras, utilizando mão de obra local e a parceria com os órgãos de planejamento, que seria a construção de moradias através de mutirão, através de política de cessão de lotes urbanizados, em que os moradores constroem com assistência técnica da administração pública. Estradas vicinais, a maioria das estradas do Brasil, em quilômetros, são de jurisdição municipal. Então, quer dizer, a interligação do interior do país está praticamente sob a competência dos municípios. O percentual é muito elevado. E a agricultura, de uma maneira geral, ela tem um peso muito grande na balança comercial do país. Fora isso, a agricultura familiar. Então, obras de conservação, manutenção de estradas vicinais, construção de pontes nas estradas vicinais, substituir pontes de madeira por pontes de concreto armado para escoamento da produção, passagem de caminhão, até para o turismo rural, turismo ambiental, também seria um benefício a intervenção nessas estradas, por conta também de facilitar o acesso da assistência de saúde e educação. Tem um lado social também como consequência do investimento que se faz na melhoria das estradas vicinais.
que é muito comum no interior. O que a gente vê? Faz a patrulhamento da estrada, raspa a estrada, fica raspando a estrada, rebaixando o leito dela, e isso, ao invés de melhorar, isso prejudica a longo prazo, porque você acaba causando danos por conta do escoamento da água. Então, exige-se um planejamento, e os técnicos, a engenharia tem solução para isso, né? E só por Ciúncula são entre 250 a 300 quilômetros de estradas vicinais, quer dizer, drenagem pluvial, microdrenagem, redes de esgotamento sanitário, arborização urbana, áreas de lazer, requalificação, urbanização em comunidades carentes, passagens de pedestres, escadões, muros de contenção, intervenções pontuais em áreas de lazer dentro das comunidades que acabam tendo uma ocupação diferente, construção de ciclovias, enfim, é uma série de intervenções que poderiam ser utilizadas para reaquecer a economia, gerando emprego dentro dos municípios do interior, porque eu vejo isso como uma resposta mais rápida e resolvendo problemas históricos. Então, depois desse período que nós estamos vivendo, do coronavírus, essa crise toda, são soluções que eu visualizo isso com muita clareza, da importância disso para a comunidade e o retorno de emprego direto também dentro da comunidade. Pietro. Oi, tô te ouvindo. Então, que eu também gostaria de comentar é a necessidade, fazendo um pouco daquele, porque eu saí recentemente da presidência do Instituto de Engenharia, eu acho importante frisar isso, até porque o Instituto, o governo do estado tem um plano de desestatização. Esse plano de desestatização, o primeiro projeto de lei tratou de um pacote de órgãos estaduais e haviam retirado desse plano o Instituto. E, recentemente, o governador enviou um outro projeto de lei para a Alerj, revogando esses dois artigos. Quando ele revoga esses dois artigos, quando a Alerj revoga esses dois artigos, o Instituto passa a ser uma das autarquias vulneráveis à extinção. O que, do meu modo de ver, é um equívoco para tudo isso que a gente está discutindo. Porque qualquer estado precisa de um órgão de planejamento estratégico como o Instituto de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um órgão único, pelo que eu conheço, pelo que eu sondei, pelo que eu pesquisei. Não existe nenhum outro estado da federação que tenha um órgão com esse viés, com esse conceito. E mesmo no período de baixo investimento, como é o que a gente vai acabar, né, baixo investimento privado, um órgão de planejamento estratégico como é o Instituto, ele passa a gerar estoque de projetos. Estoque de projetos. Coisa que eu sinto falta também, e foi até motivo do meu trabalho de conclusão de curso na minha especialização lá na Politécnica, eu quis dar um enfoque sobre o planejamento microrregional, porque a Constituição brasileira define que os municípios, a partir de 20 mil habitantes, precisam ter o plano diretor, criar o plano diretor, instituir o seu plano diretor. A gente sabe que muitos criam
elabora o plano diretor, a Câmara aprova, depois que aprovou, aquilo vai para a gaveta do prefeito, porque não basta criar o plano diretor, é preciso regulamentar, fazer com que ele funcione, porque senão fica um documento em vão. E o plano diretor ele é fundamental para orientar o desenvolvimento do município. Além disso, a gente acaba criando a gente acaba enxergando hoje, eu enxergo hoje um outro problema. O IBGE, por exemplo, recentemente fez uma publicação atualizando as cidades, o relatório onde ele identifica a hierarquia das cidades brasileiras. Tem uma hierarquia, enfim. Aqui no Noroeste, Santo Antônio de Pádua e Itaperuna são os centros regionais. São as cidades de influência. Essas cidades de influência, elas acabam sofrendo impactos dos movimentos externos, porque elas atraem a população das cidades vizinhas e até de outros estados para dentro dessa cidade. Então, o planejamento da cidade, por meio do plano diretor, ele precisa ter ele precisa observar o entorno, porque senão você planeja a cidade olhando para dentro e esquece o que acontece no entorno. Por exemplo, a rodovia, a RJ 198, que o Pietro conhece, que é São José de Ubá e Itaperuna. É uma rodovia que liga a BR-393, liga o Ceasa, está próximo do aeroporto de Itaperuna, tem a ponte que não terminaram, mas geograficamente ela vai acabar ligando futuramente ao aeroporto de Itaperuna. Ou seja, se você pega o mapa de Itaperuna e observa a posição da 198, ela vai terminar aqui em Porciúncula, aqui na Serra de Santa Clara. Ela atende Santa Clara, Varriçai, passa dentro de Itaperuna, passa próximo do aeroporto regional de Itaperuna, vai cair lá na 393, que vai chegar em São José de Ubá, que tem a Ceasa. Da 393, que tem uma nomenclatura também de RJ 186, né? Eu nunca entendi por que tem essa sobreposição, mas a 393, seguindo sentido Além Paraíba, a gente vai chegar na Via Dutra. Então você vê que qualquer mudança que o município de Itaperuna faça dentro do plano diretor que impacte a RJ 198, olha quantos pontos da região noroeste seriam impactados indiretamente. O aeroporto de Itaperuna, como aeroporto regional, ele tem uma tendência, na medida em que ele for ampliando o movimento dele, de atrair cada vez mais pessoas. Não tem necessidade de cada município ter um aeroporto regional. Se tiver um aeroporto funcionando com a infraestrutura adequada aqui em Itaperuna, ele já está atendendo o Noroeste, que num raio de 50 quilômetros você pega todas as sedes dos municípios para Itaperuna. No Rio, você sai da Barra, vai para o Galeão, você demora mais tempo do que eu sair de Porciúncula para pegar um avião em Itaperuna. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que considerar que, numa escala média e pequena, esses investimentos em infraestrutura que o governo federal poderia patrocinar para os municípios, ele aqueceria a economia local com mão de obra local para pequenas obras. Uma casa popular não exige grandes projetos de estrutura, mas ele gera um movimento ali muito, muito interessante na comunidade. E tem a questão também do aluguel, redução de custo com aluguel, enfim, né? Então eu vejo assim, hoje o Instituto ele passa a ser, a meu ver, mais importante do que ele era há 30 anos atrás. Uma organização, uma associação como a PENF,
ela passa a ter uma importância ainda maior, meu modo de ver, porque ela reúne um grupo de pessoas, de técnicos, de profissionais que terão a capacidade técnica de justificar para os governos a importância desse tipo de política pública, porque na política existe sempre uma dificuldade por alguns, né, em enxergar isso, querem resultados imediatos. E tem coisa que dá para ter resultado imediato. Essa questão mesmo que a gente está falando de infraestrutura numa escala de pequenas obras, garante um resultado imediato. Mas é preciso ter bons projetos, é preciso ter um bom planejamento para que o que se faça bem feito, para que seja complementar ao que venha depois. Senão a gente tem que fazer e refazer. Você vai me controlando o tempo, tá bom, Pedro? Você fica à vontade, nós temos até 24 horas, se eu não me engano. O Alcebispo pode confirmar isso aí. Se quiserem fazer alguma intervenção também, eu estou falando aqui e vocês fazem. Nós temos uma pergunta no chat aqui, Pietro, são 24 horas, tá? 24 horas. Então você tem 24 horas, viu, Guilherme? Não sei se alguém vai ficar, mas... nós temos uma pergunta no chat aqui. Alguém poderia me dizer qual a lei mencionada? Eu não peguei. É da Laura Jane Barbosa. Qual lei mencionada? Qualquer coisa, a Laura, eu posso abrir o microfone aqui? Abre o microfone para ela. É a lei de assistência técnica que ela está dizendo? Daniela, você podia abrir o microfone para a Laura, para ela falar aí qual é o número? Acho que é ela que abre, hein? A própria Laura. É a Daniela. É lei 8.000 e não sei o quê. Deixa eu pegar aqui, se for essa. Oi, gente, posso falar? Pode. Não, é porque você mencionou aí, desculpa, é porque hoje é aniversário do meu marido e aí eu estava cheio de gente aqui, eu não estava conseguindo escutar direito no início. Então, você mencionou aí 2 artigos que a Alerj tirou dessa lei que eu estou me referindo. Sim. Procurar no meu e-mail a lei, eu te respondo agora. Se for atrapalhar, pode deixar depois, você me responde. Pode prosseguir. Não atrapalha, não. Eu procuro aqui agora. É porque tem uma lei de 2018 que foi enviada pelo Pesão e tem uma outra lei que foi enviada pelo Witzel recentemente. Eu vou achar agora aqui para você. Essa lei é o artigo 9º e o 10º que ele pede a revogação. Tá. Já achei. É porque, vou falar o seguinte. A lei, o artigo 2º do projeto de lei 2419 de 2020, ele pede a revogação dos artigos 9º e 10º da lei 7941 de 2018. 7941 de 2018, ok. Vou colocar aqui no... Eu achei meu e-mail, eu achei no e-mail aqui, porque eu tenho... Deixa eu colocar aqui. Eu enviei para várias pessoas. Coloquei aí. Beleza. Tá bom? Obrigada. Nada. Guilherme. Oi. Posso dar uma palavrinha? Claro, Cassiano. Eu acho que nós tivemos juntos, se eu não me engano, na CAERJ. Foi na CAERJ, sim. Foi na CAERJ, né? Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma reunião dos CREA da região Sudeste estava no exercício da presidência com o general Mourão. Tá? E o que eu falei para ele, e você tocou num assunto aí que é de extrema importância, e eu estou licenciado lá da presidência do CREA, é a questão do interior. Tem município que não tem nenhum profissional. Eu até fiz um documento para os profissionais do Instituto. Talvez seja uma das empresas mais importantes que eu vejo do Estado para dar esse apoio ao interior, sabia? Sem dúvida. Você foi muito abandonado por todo mundo, inclusive pelo CREA. Eles sabem disso, que eu falo para o Pietro, eu acho que Itaperuna, que é mais de 5 horas de viagem, eu acho que eu tive 8 vezes em 2 anos. E eu acho que o Instituto tem uma função que é primordial para esses municípios que não tem nenhum profissional, nem engenheiro, nem arquiteto.
Eu acho que é fundamental a gente defender incondicionalmente a manutenção do Instituto como empresa que pode ser a grande empresa do Estado para dar esse apoio técnico aos municípios. Estão abandonados, sabe? É uma coisa impressionante isso. Então, você que foi presidente lá do Instituto, deve entender o que eu estou falando. Eu falei para o general Mourão, falei, general, tem município que não tem nenhum profissional. Nenhum profissional. É um absurdo a gente não ter uma empresa pública, sabe? O governo federal não tem uma empresa, Guilherme. Não tem. Agora, de advogado está cheio. Agora, de engenheiro, não tem. E o Instituto ainda tem um detalhe. Pode falar, Guilherme. Ainda tem um detalhe, só complementando. Claro. Tem alguns setores da administração que esses técnicos, os engenheiros, arquitetos, são fundamentais, inclusive, na parte de controle interno, porque você precisa desses profissionais para que eles possam fazer o acompanhamento da execução dos contratos. Então, quer dizer, é garantia também de economia para que não haja nenhuma falha, nenhum descumprimento, nenhum desperdício de dinheiro. Então, quer dizer, a deficiência ela é notável, a gente sabe disso. E eu fiz uma conta, Cossenza, eu acho que eu até mencionei isso lá na CIAERJ na época. Dos 92 municípios do estado, 54 deles têm até 50 mil habitantes. Então, por aí você já tira um perfil da administração pública municipal, né? Você consegue tirar um perfil. Não, você está correto. Eu, para ter uma ideia, nós fizemos um convênio aí em Santo Antônio de Pádua com o prefeito para ajudar a legalizar 320 casas. Tá? A gente fez uma RT social de R$20 em vez de 90, porque elas queriam pagar. Eu acho que a gente tem que ajudar esses municípios. E nenhuma empresa é melhor para isso que o Instituto. Não tem, sabe? É um absurdo pensar em extinguir uma empresa dessa. É vergonhoso isso. Vergonhoso. Eu tomei iniciativa, eu tenho essa informação resumida no e-mail, porque logo quando eu fui informado disso, eu enviei o e-mail, foi no dia 30/5. Eu enviei o e-mail no 30/5, enviei até para o gabinete do governador. Enviei para o gabinete do governador um resumo pontuando isso e enviei o plano diretor do Instituto, porque o plano diretor ele estabelece metas em vários aspectos para demonstrar o quanto o Instituto é útil para a administração pública estadual e quanto ele passa a ser útil para os municípios do interior, os municípios como um todo. Não é nem só para o interior, é para a própria região metropolitana, né? Porque essa articulação que eu estava até comentando, dando exemplo da RJ 198, essa articulação entre os municípios, quem tem que fazer é o governo do estado. Os prefeitos, eles vão apontar as prioridades, eles vão apontar os pontos, os focos onde é necessário a intervenção, mas o estado, através do instituto, é que vai interligar esses pontos para otimizar os investimentos e fazer com que os resultados sejam mais eficazes. Não adianta eu pavimentar uma estrada que liga nada a lugar nenhum e aquilo não traz nenhum benefício coletivo, regional, entendeu? Então, quer dizer, é o tipo de estratégia que precisa ser organizada, orquestrada por um órgão superior, que seria o Instituto. Ele enxergar lá na frente e executar seguindo um caminho orientado, com base na realidade local, né? Guilherme, deixa eu até te fazer já um convite aqui, assim que a gente voltar, logo após a eleição, a gente tem um estúdio de TV lá onde a gente faz programa de debate de políticas públicas. Eu tive uma reunião aí com os funcionários do Instituto outro dia, foi quem organizou, foi até a Carmen, que você deve conhecer, Conheço. Fizemos uma reunião com todos, com vários, tinham quase 30, se não me engano, engenheiros lá e arquitetos lá do Instituto. E eu estou pensando em fazer um programa desse, de debate sobre o IEL. Aí eu já queria deixar o convite aí para você,
que a gente precisa. Quando a empresa é importante, cara, a gente tem que lutar por ela. Tá bom? Eu até Tá bom. já tá pré-convidado aí. Agradeço. Desculpa. Não, Guilherme, inclusive mandar um abraço aí para minha amiga Jane Laura. A Laura Jane, desculpa. Até para dar um. Ela só tem um defeito, é casada com um engenheiro. O que eu vou fazer? Né, Laura? Laura, um abraço para você, dá um parabéns ao digníssimo lá, tá? E você vai ficar na Santa Ceia do lado de Jesus Cristo, ser casado com ele. Obrigada. Um abraço para você, Laura. Guilherme, vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu considero isso que hoje, por exemplo, eu vi uma notícia, acho que na Folha de Italva, sobre a construção da refinaria aqui no Norte Fluminense. Não sei se você chegou a ver alguma coisa aí. Um projeto aí da refinaria. A gente conversou, Pietro, algumas vezes já sobre a ferrovia, né? Sim, sim. A transoceânica. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas existe uma previsão disso acontecer, né? E assim, você vê a importância que tem o planejamento urbano e a intervenção nessas cidades no traçado dessa ferrovia por conta um corredor logístico internacional, né? Então, qual é o impacto disso sobre as nossas cidades que já sofrem com enchente, que já sofrem com problema de estiagem no período nesse período de seca, de queimadas no verão? O Noroeste Fluminense, por exemplo, tem um processo ambiental de desertificação, uma coisa assim um pouco estranha, né? Que exige aí alguns cuidados. Então, eu entendo que não vai ser fácil a retomada de empregos, mas é preciso correr contra o tempo. Além dessas obras de infraestrutura, identificar as vocações. A gente sabe de algumas vocações econômicas, mas eu acho que tem outras, entendeu? Por exemplo, o Noroeste, nós temos uma região de montanha, aqui na Varriçai, Porciúncula e Varriçai. No nosso caso, é Purilândia, Santa Clara, Varriçai e uma parte de Bom Jesus de Itabapoana. A região de montanha, que tem um clima de montanha. Uma região que tem um grande potencial para turismo de montanha. E para você investir nessa política de turismo, precisa de algumas intervenções em infraestrutura, precisa de intervenções em algumas. A rodovia é muito acentuada, então precisa de alguns pontos para criar uma área de escape para um ônibus, para um caminhão fazer uma manobra. Dentro dos distritos é necessário obras de infraestrutura, quer dizer, é um potencial muito grande, inexplorado, mas que exige esse acompanhamento, esse planejamento para que sejam realizadas obras. Nós não temos um condomínio de casa de veraneio na Serra. Enquanto você vai para o litoral do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, e você tem dezenas e dezenas de condomínios de casas de veraneio, casas simples. Se você vai para a região serrana do Rio, você tem condomínios de casas de veraneio para várias categorias econômicas. E aqui nós não temos nada, apesar de nós termos potencial, nós termos clima. Então, enxergar isso, planejar isso, executar esse tipo de intervenção para que a gente colha frutos que são empregos e renda, é fundamental. Mas não dá para fazer chover de baixo para cima. Então, nós temos que aproveitar a chuva que vem de cima para baixo e orientar essa água, entendeu? Então, eu acho que falta muito isso, falta planejar e executar. E são coisas que exigem planejamento de longo prazo. Daí a importância do Instituto de Engenharia e Arquitetura, porque ele garante a continuidade, ele garante a estabilidade do planejamento. Porque quando muda o governante,
muda a agenda do governo num determinado nível de planejamento. Agora, de um determinado nível para o outro, não muda, porque é técnica. São dados, são indicadores, são questões de longo prazo. Então, é muito importante que seja feito de uma maneira organizada e estruturada, porque senão a gente não vai colher resultado de nada nunca, vai ficar gastando, investindo e andando em círculo sem chegar a lugar nenhum. E o Noroeste ele tem essa questão das enchentes, por exemplo, das inundações, é um problema muito grave, é um problema grave que só chama atenção quando acontece. Não tem política nenhuma sendo feita e fica assim, acontece a enchente, todo mundo fala disso, o Brasil fala aquela coisa toda, passou o período da enchente, normaliza tudo, ninguém fala mais nada, não se tem preocupação com a legislação de uso e ocupação do solo, não se tem preocupação com a questão de aterro, não se tem mapas. Você pode ver que, eu acredito que não pode ser que Itaperuna tenha, eu esteja até sendo injusto aí com outros municípios também, mas, por exemplo, Porciúncula não tem um mapa de ocupações com base no mapa de inundação. Entendeu? A malha urbana de Porciúncula, ela é afetada em 70%. 70% da malha urbana infraestruturada da cidade. E assim, tem esse direcionamento para onde que a cidade está crescendo, quais são os vetores de crescimento da cidade. Eu vou incentivar a ocupação para onde inunda ou eu vou direcionar a infraestrutura para onde eu não vou correr mais esse risco? Vou adensar a cidade aonde não inunda ou vou continuar incentivando a ocupação, o comércio, supermercado, aonde vai enchente? Todos esses problemas, eles precisam ser... Isso exige tempo de estudo, o plano diretor exige um tempo, um plano diretor de águas exige um tempo. E tudo isso acaba, o próprio plano agora nacional de defesa civil, de contingência, né? Tudo isso exige tempo de estudo e exige tempo de implantação. Então, é uma situação complexa, eu reconheço, e acho que deve ser debatido, deve ser falado sempre, repetir sempre, e ficar atento, né? Ficar atento com relação ao que vem sendo feito. Acho que a imprensa também deveria participar mais disso, porque essa questão da enchente, a recorrência, por exemplo, a recorrência é de 10 em 10 anos. Mas acontece, isso gera todo um caos econômico e na infraestrutura das cidades, gera doença, gera danos materiais às famílias, né? Precisamos tomar providências com relação a isso, né? Planejar é pensar lá na frente, né? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Priscila falando. Boa noite. Nesse assunto aí de inundações urbanas que você tem falado, principalmente aqui no que tange o nosso Noroeste Fluminense, hoje eu sou vinculada ao Instituto Militar de Engenharia, terminei meu mestrado lá na área de Engenharia de Transportes, hoje estou no doutorado em Engenharia de Defesa e vinculado num laboratório lá, que é na parte de meteorologia, prevenção de desastres e desastres naturais, né, riscos naturais. E, recentemente, a gente fez um estudo voltado exatamente para essa questão aqui das inundações no Noroeste Fluminense. Eu vejo mais essa questão não só como uma falta de disponibilidade de dados ou de mapeamentos, né, nesse caso, que a gente tem muitos mapeamentos, mas não existe troca entre as organizações. Por exemplo, a Prefeitura Municipal não tem acesso a alguns mapas que a gente tem de inundação, que já são divulgados por CPRM, o próprio Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, hoje ele tem feito também um estudo que está para sair agora sobre essa questão de inundação, mas não chega, não se tem uma interlocução de todos esses âmbitos, né? Nesse trabalho que eu fiz, a gente publicou até numa revista internacional que a gente aborda o mapeamento,
os tipos de mapeamentos, com base em que os mapeamentos de inundações foram criados, né? Se é com base em dados de chuva ou só fatores permanentes, que são os baseados na própria topografia, né? Não considera a chuva. Mas o que eu vejo principalmente em relação ao interior é muito mais voltada para executores, e essa tecla que você tem batido de planejamento não se vê muito aqui, principalmente na engenharia, que você tem um sistema muito convencional, né, e conservador, que você pratica diversas técnicas e conserva as técnicas que são usadas, por mais que existam coisas novas para serem implantadas, e eu vejo que não se tem essa... Não é por não existir, mas talvez, principalmente aqui pela cultura do interior, não ter essa ligação e esse acesso. Às vezes é praticada a mesma coisa ao longo dos anos, por mais que existam. Falta um pouco de inovação, e não só inovação na questão de aporte financeiro, não. É de fazer algo de forma diferente. Sim. Então, Priscila, eu quero dizer assim, o mapeamento, ele existe. O que eu quis dizer é que não existe na legislação municipal uma relação entre... Porque a prefeitura é que tem competência para legislar sobre desenvolvimento urbano, né? Então, você tem o órgão estadual que produz esse estudo. Eu, por exemplo, conheci o estudo do DRM, Departamento de Recursos Minerais, foi feito a partir daquela catástrofe que teve na região serrana, em 2010, 2011, e foram produzidas as cartas de riscos de escorregamento no estado, né? O que acontece, que eu falei, é que os municípios não possuem uma legislação que traz esse estudo para dentro da legislação municipal, para que ele possa orientar as construções, os loteamentos. Ou seja, você tem o estudo, mas ele não está sendo aproveitado na legislação municipal, entendeu? É nesse sentido que eu quis dizer. Porque as prefeituras não possuem recursos humanos, nem órgãos de planejamento que possam fazer o trabalho que o DRN faz, que a GeoRio faz no Rio. Por exemplo, a Prefeitura do Rio tem uma série de mapas temáticos no Instituto Pereira Passos, Sistema de Informações Urbanas, CIURB. Então é o seguinte, se você precisar, se o secretário de Habitação do Rio precisar localizar todas as áreas do município que tem potencial para habitação de interesse social, ele tem no mapa esse estudo com a identificação dessas áreas. Então, na Câmara de Vereadores, ou o Executivo pode mandar para a Câmara, a partir desse estudo técnico, um projeto de lei em que aquelas áreas já são reservadas para esse tipo de política. Ou seja, é juntar a técnica com a questão política. E não existe isso no interior. É tudo feito solto, entendeu? É nesse sentido que eu quis dizer, porque se não tiver lei, a prefeitura não pode restringir, ela não pode criar nenhum tipo de impedimento, porque o código de obras, a lei de ocupação, ela precisa estar adequada, se adequar a esses estudos, orientando as áreas de ocupação, né? Perfeito, é isso mesmo. E é isso que às vezes eu observo, que na parte de gestão, né, própria municipal, a prefeitura, não se tem locução com esses órgãos que já disponibilizam dados de mapeamento para o próprio município, para a própria região onde a gente tem interesse, né? Sim. Falta serem incorporados isso ao plano municipal de parcelamento de solo urbano, e isso hoje não é incorporado, né? Não se tem, apesar de terem dados disponíveis, né? Acerca desses assuntos. Exatamente. É porque se não ocorrer se não houver a regulamentação municipal, a prefeitura tem a informação, mas ela não transfere aquilo para o poder dela de polícia, para o poder dela de executor, né? Órgão executor, né? De poder de execução, né?
Muito obrigada, Guilherme. Obrigado. Gabriel, agora que eu estou te vendo aí. É porque estava com a câmera fechada aqui, agora que eu estou vendo o pessoal. Vamos lá, Guilherme, pode continuar, fica à vontade aí. Cláudia, Marlon, tudo bem? Então, se alguém quiser comentar também, fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, estou à disposição para responder, para não ficar também... você que sabe, que alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário. Não, eu tenho uma consideração para fazer também. Eu não sei, você com certeza sabe muito mais do que eu. Eu não lembro em que ano, mas faz tempo, foi na época do ex-governador Cabral. Tem até uns vídeos no YouTube sobre, como é que eu posso dizer, uma construção de 5 barragens na região para controle de enchente, canais extravasores de Itaperuna, né? Então, iam ser construídas várias barragens, os canais de desvios do rio, e para justamente fazer o controle, né, e evitar as enchentes, seria, né, Laje do Muriaé, Itaperuna, Pádua, Cardoso e Italva. Eram 5 municípios, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Rio Pomba, Rio Muriaé e Paraíba do Sul. Isso. Não sei se chega no Paraíba do Sul, né? Cardoso, eu acho que o Paraíba do Sul eu acho que Cardoso seria mais o Rio Muriaé também. Mas, enfim, até a empresa que ganhou a licitação na época foi a Odebrecht. Eu não lembro se houve a licitação ou se a Odebrecht fez todo o estudo topográfico. O estudo topográfico da região existe. Eu tive até um aluno na época que a Odebrecht montou um escritório aqui em Itaperuna, né? E ele falou assim, não, a obra está aí, né? Mas todo mundo já sabia, obviamente, que era uma obra eleitoreira, um troço caríssimo que o Estado não teria a mínima condição de pagar, né? Mas que seria interessante. Imagina, acabar com as enchentes aqui em Itaperuna. Eu, particularmente, você falou da ponte inacabada, eu moro do lado de cada ponte inacabada, né? Eu moro do lado aqui do bairro Aeroporto, né? Tem o lado de lá, aqui está acabado, quer dizer, não tem os acessos, né? Do lado de lá, que é o bairro Frigorífico, você vê lá um vão, né? Gastaram 14 milhões de reais, o TCE disse que a obra está concluída e ficou por isso mesmo. E aí a prefeitura foi até o Estado para conseguir outro convênio, porque a prefeitura não fez a parte dela. Foi tudo aquilo que você já tinha falado anteriormente. Então, Guilherme, sobre essa questão das enchentes, a Priscila, né? Aliás, um abraço para você, viu, Priscila? Faz tempo que eu não te vejo. Obrigada pelo trabalho. Nada. O que você espera aí, né, sobre essa questão das enchentes? O próprio CREA, o CREA tinha sede na época da enchente, era ali na pracinha em frente à Igreja Matriz, ali de Itaperuna, era o CREA, você deve lembrar, a inspetoria, quando os arquitetos ainda, né, faziam parte. E aí agora foi para o prédio, porque é um absurdo, você tinha que tirar toda a parte de computador e tal. Então o que você observa nessa questão de planejamento urbano e tal? O que as prefeituras precisam ter mais? Precisa de vontade política, precisa de política pública? Você já respondeu muita coisa, né? Mas complementa principalmente sobre essa questão dessa obra aí dos canais extravasores aqui da região. Esse assunto eu me lembro razoavelmente bem, porque foi uma parceria na época da Secretaria do Ambiente do Estado do Rio com o Ministério da Integração Nacional. O secretário do Ambiente no Rio, se não me engano, era o Carlos Mink, ou ele era ministro do Meio Ambiente. Eu lembro que o Carlos Mink era um ocupava o secretário estadual, enfim. Eu não sei, eu confesso que eu conheço uma foto do projeto aqui em Comendador Venâncio, o estudo que foi feito criando um arco ali na região de Laje do Muriaé, entre a BR-356 e Retiro do Muriaé, naquela área ali.
e tem um outro desenho de Itaperuna, que teria um túnel de não sei quantos quilômetros debaixo do morro, uma coisa assim. Eu acho assim, o Rio Pomba, o Rio Muriaé, o Rio Carangola, que não foi contemplado nesse projeto, por exemplo, são rios federais, né? O canal extravasor, eu não sou nem especialista em macrodrenagem, mas eu vou falar o que eu percebo até da realidade de Pociúnca que eu conheço, né? Ele ajuda, mas ele não é a solução, porque você tem o problema de falhas hoje na microdrenagem das cidades que só poderiam ser resolvidos com esse planejamento local. É uma obra que poderia aliviar, mas eu acredito que a solução mais eficaz seria a construção de PCHs. Você criar os lagos, eu até tenho conversado muito sobre isso com o Newton Carvalho, que é geólogo, e ele tem um estudo sobre isso e tal, conhece esse projeto da macrodrenagem. O Newton é lá do Rio, do Clube de Engenharia, já conversamos algumas vezes sobre isso. A PCH, ela faria o lago para reter. Essa PCH, ela produziria energia durante todo o período e, na época das enchentes, ela serviria como bacia de retenção. Porque a enchente, como ela tem uma recorrência imprevisível, vamos dizer, no mínimo 10 anos, 5 anos, vamos botar assim, a PCH ela poderia, o fornecimento de energia viabilizaria, financiaria a intervenção de retenção da água e geraria energia durante o ano inteiro, fora do período de cheia, né? Fora do período por exemplo, nós tivemos essa enchente agora em janeiro, normalizou. Espero que não tenha nada agora no próximo verão. Então, você financia a retenção da água com a geração de energia. E ele fez um estudo, ele tem um mapa no escritório dele lá no Rio, do estado do Rio, e aí ele tem lá pontuando os estudos que foram feitos para a construção dessas barragens. Só que se ele aprofundar, por exemplo, vem para Pociúnca, ele já identificou por aqui um ponto aqui que daria para fazer isso. Essa produção de energia, ela poderia estar ligada no sistema nacional. Então, a gente gera energia pontual, resolve um problema local, financia a contenção, cria essas bacias de retenção locais, né, essas bacias locais, e, ao mesmo tempo, retribui para o governo nacional, para a União, conectando o sistema no sistema nacional. Então, assim, numa escala macro, eu acho que isso poderia ser uma solução. E, numa escala micro, as bacias de retenção nas cidades, transformar praças em bacias de retenção, campos de futebol em bacias de retenção, parques urbanos em bacias de retenção. Por exemplo, lá em Itaperuna, você tem ali o gramado do poliesportivo, aquela campo de futebol ali. Aquilo ali podia ser uma bacia de retenção. Entendeu? Por exemplo, vai fazer um parque de eventos, estacionamento lá do mercado produtor. Aquele lago da Unig ali, se ele tivesse um projeto pensando nisso, conectando a rede pública, poderia ser uma bacia de retenção. Enfim, áreas públicas que serviriam como retém um pouco da água para dar tempo do sistema micro extravasar e depois ganha tempo, né? Então, a questão de dar tempo de aliviar um pouco. É mais para mitigar mesmo o problema, porque as cidades foram todas construídas em áreas de inundação. Então, resolver tudo eu não acredito que a gente consiga, mas consegue controlar, porque a tendência, pelo que a gente está vendo, é cada vez piorar. E a gente não está acompanhando o ritmo de solução. É isso aí, obrigado, tá? Obrigado pela intervenção. Pessoal, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, perguntas, e Guilherme, você pode continuar aí sua live aí. Não, eu estou aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição.
Guilherme, Priscila de novo. Outro comentário que eu queria fazer, nessa parte que a gente continua falando sobre as inundações, que é o que a gente tem pensando em alguns estudos hoje. Não só a forma de tratamento do problema, né, mas a forma de prevenção e de predição. Hoje, em alguns estudos, a gente observa muito a própria incerteza relacionada à captação de dados que a gente tem, no caso da enchente, né, que o agente desencadeador seria a chuva, o próprio análise, né, para a gente estimar qual que seria aquela quantidade de chuva que vai estar ali precipitando sobre a nossa bacia, ela é muito limitada hoje. O que a gente tem? A gente tem essa análise com base em uma rede de pluviômetros muito mal espaçada. Quando a gente analisa aqui a região do Noroeste Fluminense, às vezes a gente concentra a análise só na parte do estado do Rio de Janeiro e esquece que a nossa bacia vem captando água de Minas, do Espírito Santo, não tem esse diálogo, né? Então, até na própria parte de análise dessa questão da chuva que vai precipitar sobre a nossa bacia, ela é muito falha hoje, essa rede de pluviômetros muito mais passada. E hoje tem sido, que são as propostas dos novos estudos, a gente tentar acoplar isso a análises, né, análise com dados de radar, que já seria uma análise não pontual, mas uma análise espacial, que o radar ele faz um feixe, né, que cobre toda a área, tentar implantar isso, que são as ideias que outros países já estão usando no conceito de Smart City, né? Sim. Que a gente tem avançado nisso. E isso foi até uma coisa que... Oi? Seria ideal. Isso foi uma proposta que nesse estudo que eu citei para vocês, né? Que foi proposto para o Rio de Janeiro, que o Corpo de Bombeiros entrou em contato, depois dessa enchente que nós tivemos, eles entraram em contato com algumas pessoas lá do INE, e a análise pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro é apenas no Estado do Rio de Janeiro, e eles ainda citaram no relatório que a enchente aqui do Noroeste Fluminense, né, seria de acordo com o que advém dos estados de Minas e Espírito Santo, e não entra, né? Então, essa parte de instrumentação para uma prospecção de cidades futuras, né, é uma parte também que a gente precisaria avançar bastante. E é um sistema que a gente já tem, né, de instrumentação que já é ativo. A gente tem radar sobre a nossa superfície, tem radar que pega que essa região tem um radar instalado em Vitória e um radar instalado em Macaé, que faz todo o escaneamento dessa região. Porém, os dados não chegam. Como eu falei, não se tem a interlocução entre os órgãos, né? Não falta necessariamente um recurso, falta a gente agrupar, né? Somar para um fim. Sim. A integração de dados para que seja planejado, né? A nossa bacia, a bacia do Paraíba do Sul, ela chega aqui, próximo da gente aqui, né? A gente é subbacia, o rio Carangola é subbacia, né? Isso. Totalmente. Sendo mais drástico, sendo bem drástico, bem polêmico, eu até acho que a divisão administrativa das regiões do estado, ela deveria seguir as bacias hidrográficas, porque não faz muito sentido você fazer a divisão como entendeu? A gente sabe que tem uma questão de cultura, história, povoamento e tal, mas pela lógica mesmo, no duro mesmo, ela deveria seguir a bacia hidrográfica, né? Mas aí você vai mexer em casa de marimbondo, né, Guilherme? Eu avisei que era polêmica a ideia. Sim, não, só estou fazendo um pequeno comentário. Só. Fala alguma coisa, Gabriel. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Ô, Cleverson, estou vendo que você está assistindo, você quer falar alguma coisa? Boa noite, professor. Posso fazer sim um comentário aqui, aproveitando os ensinamentos já que foram passados aí pelo Guilherme e também a brilhante apresentação da nossa futura doutora Priscila. Tudo bem? Colega de faculdade. Eu lembro de... Trabalhei com... Aproveitando
aproveitando a colocação dela quanto à instrumentação, que é muito importante, e ela colocou aqui que os órgãos precisam falar mais, né? Tem que haver mais interlocução. Eu acredito que, falando de Itaperuna, estudando aqui a nossa bacia, eu acho que seria interessante a conjugação dos dois modelos. O PCH, né? E a macrodrenagem, que a Odebrecht andou iniciando a obra, aí, né? Pelo menos mapeando. Chegaram a montar até um canteiro de obra. Porque no Rio nós temos duas situações aqui. Quando a cidade alaga, em duas situações. Uma é quando o leito do rio sobe, que é força da natureza, enchente de 10 em 10 anos, é ciclo. Subindo o nível, o princípio dos vasos comunicantes, nós vamos vai espraiar no arruamento, a solução é difícil. Eu acho que nesse caso, da subida, quando sobe a cota do rio, os PCHs, a macrodrenagem seria interessante, porque efetuando os cortes em determinados níveis, nós não vamos ter mais a entrada da água no arruamento, dentro da cidade. E em outras situações, que são chuvas, né, que tem alagamentos em funções de chuvas, utilizaríamos a construção dos PCHs, essa bacia de retenção. Seria um caso prático aqui, nós temos aqui a SEAB, que tem um valão da SEAB, que enche ali, alaga. Esse ano chegou a entrar água, pela primeira vez que eu assisti, no Mercado Liseu. Quer dizer, impressionante, foi lá, entrou dentro do Mercado Liseu, aquilo ali virou um rio. Construindo uma bacia de retenção ali em torno, depois do Havaí, ali entre o Havaí e o final ali da SEAB, e com aproveitamento, como já foi colocado, né, hídrico, né, aproveitando a bacia de retenção para a produção de energia e utilizando ali a retenção. E a outra é essa macrodrenagem, que é um trabalho que estava sendo feito, iniciando aí pela Odebrecht. Eu acho interessante, porque são duas situações. Uma é quando o leito do rio sobe. Nesse caso, seria a macrodrenagem, desvio do rio. E construção de PCHs quando nós temos chuva forte com alagamento. Nesse caso, o leito do rio vai estar abaixo. Com essas chuvas, ele não sobe assim rapidamente, só em caso de enchente. Então, inclusive, tem um trabalho feito aqui que foi interrompido na prefeitura de drenagem aqui da Rua 10 de Maio, dentro dessa ideia de recolher a água em torno do hospital, e ela vai facilmente ser escoada para o rio, porque o leito do rio está com a cota abaixo. Então, acho que seria a conjugação dos dois modelos, não sei. Seria a minha opinião nesse sentido. Só isso. Obrigado, Cleves. É interessante essa questão da obra do hospital. Ela está paralisada, né, por falta de recursos, convênio com o governo federal. Inclusive, essa drenagem no centro de Itaperuna também. É engraçado que a empresa foi lá, tapou tudo, né? E aí veio essa chuvarada aí agora, acho que foi no início do ano. E o povo falou assim, poxa, o que adianta ter feito a obra se continua inundando ali na região ali da Capil ali? É engraçado, a obra não tem nem 30% pronta. A empresa tapou por uma questão para não quebrarem tudo, não ficar aquele troço exposto, né? Uma obra interessantíssima. Eu achei até um valor um pouco pequeno para um tipo de obra daquele, mas enfim, né? E um prazo muito grande, né? 20 meses. Está certo que não é só Itaperuna, tem outros municípios também, né? Mas são intervenções, inclusive elas estão interligadas, viu, Cleber? Se eu não me engano, e seriam intervenções interessantíssimas para Itaperuna para justamente dar uma amenizada na questão das enchentes na região do centro, na região do hospital, Vinhosa,
ali na parte da Cidade Nova, na BR-356, ali da rodoviária até a rotatória ali da Fiat, ali, né? Que ali é uma questão complicada. Eu mesmo, saindo da Faculdade Redentor, já tive que ficar esperando mais de 2, 3 horas, né? E aí você tem o contorno lá pelo outro lado da rodoviária ali. Só que se enche na rodoviária também, você fica ilhado. Como é que você vai fazer para chegar em casa, né? Então, são questões importantíssimas a serem feitas, né? A prefeitura, é lógico que né, precisa ter não só a política pública, mas precisa chegar junto aos deputados, aos senadores, ao governo federal, ao governo estadual, para que isso seja solucionado. Porque eu moro em Itaperuna desde 2011, mas já conheço Itaperuna há muito mais tempo que isso. E eu sempre vejo uma certa morosidade, né, até da própria população quanto a isso, porque parece que aquele negócio já acostumou, né? Já acostumou. Alguém falou aí, eu acho que foi o próprio Guilherme que falou, né? Que vê isso acontecendo há muitos anos e a coisa não evolui, né? Algumas pequenas, houve, né, agora no final do ano uma licitação boa aí de desentupimento de manilhas e tal, mas isso devia ser rotineiro, né? Devia ser coisas rotineiras, infelizmente não são. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade aí, pessoal. Boa noite. Complementando aqui o que o nosso nobre coronel Cleverson falou, né? Eu acho assim, importante também a questão da macrodrenagem, mas a macrodrenagem ela é um pouco mais complexa. A macrodrenagem ela precisa ser acompanhada de um estudo hídrico mais refinado. A macrodrenagem, semelhante a essa que o Cleverson estava comentando aí, que a Odebrecht iniciou, ela precisa ser precedida até mesmo, talvez, de uma simulação de fluxo do corpo hídrico. Eu acho assim que a gente, como engenheiros, né, qualquer decisão que nós venhamos a tomar, ou que nós venhamos a projetar aí uma determinada intervenção, ela tem que ser baseada em dados mais sólidos, que eu ainda não tive aí a clareza de ver em nenhum desses projetos apresentados até hoje. Então, eu acho que o que nossa região realmente carece aí é de um estudo mais refinado dessa bacia antes de uma tomada de decisão. Sem dúvida. Posso só fazer um comentário? Dá tempo de fazer um comentário? Fica à vontade, fica à vontade. Sobre esse tema que ele acabou de falar, o Cristiano, eu, na época que foi feito que foi anunciada essa intervenção do canal Extravasor do Noroeste, eu fiquei preocupado com relação a isso, porque a gente que vive em cidade que tem enchente, a gente sabe como é que é o dia a dia, né? O sufoco, o desespero. A minha casa não vai enchente, graças a Deus, mas tem parentes que vão, eu já tirei móvel da enchente, eu sei como é que é a rotina, o antes, o durante e o depois. E aí a gente fica empolgado quando recebe, quando conhece uma notícia, né, de investimento de bilhões na região para resolver isso. Mas na época eu enviei uma mensagem para o Clube de Engenharia, para o presidente, à época era o Francis Bogossian, e sugeria a ele um convite, né? O Clube de Engenharia está sempre promovendo debate sobre esses assuntos, e o clube tem o Fórum Permanente de Desastres Naturais, que foi criado a partir do desastre da região serrana. E até a Uyara Martins também foi uma pessoa que na época participou, enfim, dessa minha colega lá do clube também, colega do Alcebiades, e, enfim, esse fórum, ele vinha discutindo as questões de desastres naturais, e aí eu achei necessário, como morador da região, que houvesse um debate técnico com a classe política sobre esse projeto do canal Extravasor.
porque a gente precisava que convocar a sociedade civil do Noroeste, os técnicos, os professores, os engenheiros, os vereadores, os secretários, enfim, todo mundo pudesse acompanhar isso, porque é uma intervenção muito drástica na bacia hidrográfica. E aí a gente tem o problema da água, do excesso de água em alguns períodos e da falta de água em outros períodos. Então, essa observação que o Cristiano fez aí, eu reforço também que eu acho que é importante, sim, porque é um tipo de intervenção que não tem como desfazer. Então, precisa de ter um estudo mais detalhado para poder identificar, sem dúvida. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração? Fica à vontade aí, né? Porque já estamos com 1h20 de live, né? 1h10, né? Que a gente começou 10 minutinhos para frente. Então, mas eu acho que o debate está muito bom, muito qualificado, viu, Guilherme? Está excelente, tá? Como eu falei no início da live, esse vídeo está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da associação. Você criou um canal do YouTube, tem uma semana só, estamos com pouquinhos inscritos, mas o pessoal pode se inscrever lá para assistir. Então, se alguém tiver mais alguma colocação, fica aí à vontade, né? Caso contrário, Guilherme, se você quiser fazer mais alguma considerações finais, né, você fica aí à vontade. Pietro, Gabriel não vai falar nada, não? Não, ele tá sem áudio, ele já me falou. Eu acho que ele é que não quis falar. Porque ele é especial, então... Meu presidente, como última consideração, eu queria dizer que o Alcebiades nessa foto aí tá com a cara de deputado danado, hein? Meu Deus. Não perde a piada, né, Cristiano? Pô, até saiu. Enfim, mas se você quiser fazer algumas considerações finais, Guilherme, você fica à vontade aí. Então, eu agradeço a oportunidade, eu acho que são temas importantes que a gente precisa estar sempre discutindo, me coloco à disposição, agradeço a Cossenza pelo convite para participar do evento no CREA, só me chamar, me avisar a data que eu vou me organizar para estar presente, e eu acho que a gente tem que debater mais vezes esses assuntos, porque são assuntos que merecem a continuidade, não é um assunto que a gente discute e para, isso tem que ser tratado constantemente, porque a cidade é dinâmica, as pessoas são... A cidade, o espaço urbano ele é dinâmico e ele exige um monitoramento, uma vigilância permanente, um acompanhamento permanente. E a gente ainda tem muito a evoluir, muito mesmo, ainda em termos de planejamento, não por conta de técnicos, porque eu digo isso assim, não pelo fato de ter sido presidente lá do Instituto, mas às vezes existe muita injustiça em relação aos servidores públicos, aos técnicos, às pessoas, aos agentes, né, de Estado, porque as pessoas são muito qualificadas, as pessoas são dedicadas, as pessoas são interessadas, têm boas ideias. O que falta é ouvir mais e conciliar a questão política com a técnica, porque a gente entende que precisa ter política e a gente entende que precisa ter técnica. O segredo é conciliar de maneira adequada os dois polos, porque nós não deixamos a desejar, não. Em termos técnicos, nós temos muita gente qualificada no estado do Rio, nós temos muita gente qualificada na nossa região, assim como eu também deduzo que tem em outras regiões do estado. Nós só precisamos tirar as coisas do papel, né? Organizar para que seja executado. E é isso, eu agradeço aí, peço desculpa o meu atropelo no início, eu não tinha visto as outras pessoas que estavam online, agradeço a presença de todos vocês, Cláudia, minha grande colaboradora lá no Instituto, Marlon, está aí online também, Alcebiades, meu colega lá do Clube de Engenharia,
E Gabriel, meu conterrâneo aqui de Porciúncula. Pietro, agradeço aí o convite, Cleverson, a Priscila pela intervenção, Daniela, Cristiano, André, Júlio, Luiz Roberto, não sei se eu esqueci de alguém aí, tá online aí. Acho que eu falei de todo mundo, tá bom? Obrigado aí. Pietro, deixa eu Oi, só pode falar. Não, só é difícil você encontrar uma pessoa, né? Também é meu colega lá, também sou conselheiro lá do clube, e encontrar uma pessoa que tem um conhecimento, né, que o Guilherme tem, do interior do Estado. Sempre foi uma reclamação e com razão, né? O interior do Estado é difícil ter um administrador de um órgão público assim que conheça o interior como ele demonstrou aí que conhece. Porque a importância do interior do Estado é muito grande. E volto a falar, o Guilherme, vocês estão aí, a gente precisa fazer uma ampla discussão, tirar da cabeça desses nossos governantes aí do Estado, né, essa ideia de extinguir o Instituto. É vergonhoso isso não pode ocorrer, e assim que eu voltar lá, eu estou licenciado, assim que eu voltar lá para a direção logo após a eleição, nós vamos fazer uma grande campanha aí, o cara vai ficar à disposição de todo mundo do Instituto para mostrar para o Estado a importância que essa empresa tem, sabe? E é você pensar e extinguir uma empresa como o Instituto, que pode ser a grande base de apoio desses municípios todos aí, é triste. É triste alguém pensar nisso. Então, Guilherme, eu queria dar os parabéns aí pelo seu conhecimento do interior, tá? E que foi uma das coisas que eu sempre me bati. O interior sempre foi abandonado. O Estado não é só a capital. Claro que a capital tem uma importância fundamental, mas o interior do Estado sempre foi abandonado pelos órgãos públicos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, você defender, conhecer como você conhece o interior do Estado, sabe, eu acho que é uma prova que você estava no lugar certo. Tá? Obrigado, muito obrigado. Eu não sei nem quem está lá agora, se falando contigo. Pode ser que seja outra pessoa faz a mesma coisa que você, te conheceu, mas eu, como não sei, e você mostrou aqui e conhece o interior do Estado, tá bom? E conhece o Instituto. Nós vamos defender sempre o Instituto. Sempre. Isso aí você não tenha dúvida alguma. Tá bom, gente? Eu deixo aí para os encerramentos aí. Fico triste que o Gabriel está calado. O que eu vou fazer? Ele escuta, vai ficar calado. Não é isso, Daniela? Cláudio, um abraço para todos vocês aí. Joia. Então, pessoal, Parabéns. Guilherme, te agradecer mais uma vez. A Associação dos Profissionais de Engenharia do Noroeste Fluminense agradece a sua presença. Nós vamos ter outras lives ainda, né? Nós estamos fazendo mais ou menos uma por mês, né? Tá? Até o Cristiano aí já me contatou hoje, está querendo fazer live também. Acho que vai ser um sucesso, tá? Mês que vem a gente deve ter alguma coisa aí sobre Porto do Açu também, já convidando todo mundo de antemão. Mas ó, vamos botar o cartaz, vamos divulgar, enfim. Tá? E mais uma vez te agradecer a presença de todos e falar com a anfitriã aí, que é a Daniela, que você pode até daqui a pouquinho, deixa o povo sair, para você desligar aí a gravação, que vai estar no nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Tchau. Ok? E vamos continuar a discussão aí. Um abraço Parabéns a todos. aí, Obrigado. Guilherme. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E eu queria falar também que agora o Alcebiades deixou de ser deputado para parecer um inspetor Clouseau. Isso é um figuraço, Cristiano. Agora pode estar certo numa coisa. Toda essa experiência do Guilherme, ele vai levar lá para a prefeitura. Gente, por que todo vídeo que eu assisto do Alcebiades ele está na cozinha? É o melhor local. O Cristiano, a mulher dele faz ele fazer a janta, pô. Deve ele disfarça ser. ali, daqui a pouco ele some, bota só o nomezinho e vai lá para cozinhar. Tá certo. Pessoal, obrigado a todos. Um forte abraço para todo mundo aí. Um abraço, boa noite. Tchau. Boa Um noite. abraço para vocês, gente. Oi. Ainda estão na linha aí? Cadê o... Vocês estão me escutando ou não?